Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Coração em Chamas. Hoje eu quero dar continuidade à nossa série Se Posiciona em Deus, né? Esse vídeo era para ter saído ontem, hoje é segunda-feira, era para ter saído ontem domingo, mas o dia foi muito corrido, praticamente passei o dia todo na igreja, algumas responsabilidades, então esse vídeo está indo hoje, segunda-feira, ok? Mas vamos lá, sem perder tempo, hoje eu quero falar sobre gratidão, amém? Então eu quero ler com vocês lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 18, diz assim a palavra do Senhor: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou repetir. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No verso 19 diz: não extingais o Espírito. Ele está falando do Espírito Santo de Deus, amém? Então, gratidão, né? Uma das traduções da palavra gratidão significa trazer graça sobre si. Então, quando eu sou grato, eu trago graças sobre mim, eu trago um favor não merecido sobre mim, eu trago coisas boas sobre mim. E o contrário da gratidão é ingratidão, e a ingratidão ela faz o efeito contrário em relação a isso, né? Então nós precisamos ser gratos, e a palavra aqui no livro de Tessalonicenses, o apóstolo Paulo deixou muito claro, em tudo. Então quando a Bíblia diz tudo, toda vez que a Bíblia fala tudo, é tudo, meu irmão. Então, em toda situação, em todo momento, dai graças ao Senhor, seja grato ao Senhor. Então, isso é uma ordenança, em tudo dai graças, independente do que você está passando, do que você está sentindo. Eu sei que não é fácil, a gente precisa ser honesto, não é fácil em muitos momentos ser grato, né? Principalmente em momentos de luta, momentos de enfermidade. Eu estou passando por um momento agora, é um pouco difícil, então tem momentos que não é fácil ser grato. Graças a Deus pela sua graça, pela sua misericórdia, Deus tem nos ensinado a botar em prática aquilo que a palavra nos ensina, né? Então, em tudo, sejam gratos. E por que ser grato? Vamos lá, primeiro passo. Por que ser grato? Nós precisamos ser gratos porque Deus já fez e nos deu o seu melhor. Precisamos ser gratos por tudo aquilo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele já nos deu. O que Deus nos deu? 1 João capítulo 3,16. Aliás, João capítulo 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus já nos deu o seu melhor. Nada do que Deus faça nessa terra, nada do que Deus nos dá se compara ao que Ele já nos fez, nos dando o seu Filho Jesus Cristo. E através do seu Filho nos dando a vida eterna. Amém? Então, o primeiro motivo para nós sermos gratos é porque Deus já fez por nós. Deus já fez por nós, Deus já nos deu o seu melhor. Então, em todos os momentos, meu irmão, minha irmã, se lembre disso. Se lembre do que Deus já fez por você. E talvez eu esteja falando aqui também para pessoas que não entregaram a sua vida para Jesus, que não entendem de fato o tamanho do amor de Deus e do que Deus fez através de Jesus Cristo na cruz. Então, vou repetir: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar sobre gratidão é que nós devemos ser gratos. E por que ser grato, Marcos? Porque Deus já nos deu o seu melhor. Então, nós precisamos o tempo todo ter isso em mente. Por que ser grato? Porque Deus já nos deu o seu melhor, que é Jesus Cristo. Amém? Vamos lá. Então, se eu for trazer referências aqui, eu separei algumas, por que ser grato. Quero abrir aqui de forma bem rápida alguns motivos por que ser grato, né? Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos lá. Romanos 8, verso 1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, nós precisamos ser gratos, porque Deus já nos deu o seu melhor. Segundo ponto, porque Ele nos libertou e não há mais nenhuma condenação sobre nós. Como está escrito aqui em Romanos capítulo 8, verso 1. Ele nos libertou Ele nos tirou, vou ler de novo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte.
Então, o segundo ponto que eu quero te deixar, por que ser grato? Porque Deus nos libertou, porque não há mais nenhuma condenação para mim, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, se a sua vida está aliançada com o Senhor Jesus, se você entregou a sua vida, toda a sua vida ao Senhor, já não há mais condenação para você. Então, independente da situação, meu irmão. Amém? E a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aí você pode se perguntar, mas todo cristão morre. Sim, mas aqui está falando da morte eterna, da morte espiritual, da separação eterna de Deus. Então ele nos livrou da morte eterna. É o segundo ponto que eu quero trazer. No mesmo capítulo, Romanos capítulo 8, no verso 28, nós vamos ter também aqui outra revelação do porquê sermos gratos. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem, quer dizer, cooperam, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, o segundo ponto, porque nós devemos ser gratos, por que ser grato? É porque todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, a prova de amar a Deus, como a Bíblia diz, aquele que Jesus falou assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, cumpre os meus mandamentos. Então, a prova de que você ama a Deus é cumprindo os mandamentos. E se você ama a Deus cumprindo os mandamentos que Ele deixou, tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo vai cooperar para que você se torne a imagem do primogênito de Deus, que é Jesus Cristo. Do primeiro filho de muitos que Ele, através de Jesus, conquistou para si mesmo. Então, o segundo ponto, ou o terceiro ponto, não me engano, o segundo ponto, né? Primeiro ponto, por que nós devemos ser gratos? Porque Deus já fez o melhor por nós. Amém? Deus já nos deu o seu melhor, que é Jesus Cristo. Deus amou muito de tal maneira que nos deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, primeiro ponto, que nós devemos ser gratos, porque Deus já nos deu o seu melhor e nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Segundo ponto, porque nos libertou, porque não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Não há mais nenhuma condenação sobre mim e sobre você. Terceiro ponto, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você ama Jesus Cristo, obedece aos seus mandamentos, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? Tudo vai cooperar para que você a cada dia se torne mais parecido com Jesus e mais agrade o coração de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Amém? No mesmo capítulo, Romanos 8, 37, também nós vamos ter outra revelação aqui. Romanos 8, capítulo 37, versículo 37, vai nos dar também outro entendimento sobre isso, que diz assim, Romanos 8, no verso 37, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Quarto ponto, porque devemos ser gratos a Deus, porque se Deus, como diz aqui no verso 31, que diremos, pois, em vista dessas coisas, que Deus é por nós, quem será contra nós? E aí no 37 diz, em todas essas coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, por aquele que nos amou, que é Deus, que é o Senhor. Então, que coisas são essas? Tribulação, lutas, enfermidades, angústias, momentos de escassez, momentos que passamos de provações, perseguições, todas essas coisas que são aquilo que Jesus nos ensinou. Olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todas essas aflições que vêm a todo mundo, seja cristão ou não, todo homem, e também ao cristão, ser cristão não nos tira, não nos impede ou não nos libera de não viver as lutas que todo ser humano passa na terra, mas a Bíblia diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Quarto ponto que eu quero trazer sobre ser grato, por que ser grato? Porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Tem uma certeza que o cristão tem no seu coração, ou precisa ter, ou deveria ter, é que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Nós não somos vencedores, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, independente da situação, e aqui o apóstolo Paulo ele vai dizer de forma clara aqui também, ele fala assim, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então, quando você está sendo acusado, perseguido, você é mais que vencedor em Cristo Jesus.
Aí ele diz, é Deus que nos justifica, quem nos condenará? É Cristo que morreu por nós. Então, se as pessoas querem te condenar, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí ele também diz aqui, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Então, tudo isso, sobre tudo isso, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Esse é o quarto ponto que eu quero deixar. Amém? E que nos amou. Então, este é outro tópico do porquê sermos gratos a Deus. Amém? Então, e qual é o resultado? Qual é o resultado da gratidão? A própria presença do Senhor, agradar o coração de Deus. Amém? A gratidão é trazer graça sobre si. Quando você é grato, você traz coisas boas para você. Até as pessoas que estudam aí outras questões, como a inteligência emocional e por aí vai, vocês falam sobre o poder da gratidão. Existem até alguns livros falando sobre isso. Né? Então é necessário que você entendamos isso, o poder da gratidão. Qual o primeiro ponto que eu quero trazer agora sobre, na verdade, o porquê, qual o prêmio de ser grato? E eu vou voltar lá em Filipenses para você entender algo que o Senhor falou no meu coração que eu achei muito tremendo a respeito disso aqui. Tessalonicenses 2, Tessalonicenses 2, vamos dizer o texto base. Em tudo é graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, e não extingais o Espírito Santo. É o Espírito, né? Que é o Espírito Santo. Então, quando eu sou grato a Deus, eu, em vez de eu extinguir o Espírito, eu acendo o Espírito. Eu acendo a chama do Espírito Santo em mim. Mas o contrário disso, a ingratidão faz com que eu extinga o Espírito. Olha que tremendo. Isso foi o que o Senhor falou ao meu Espírito. Então, irmão, primeiro ponto que eu quero trazer de qual é o prêmio, qual é o resultado, qual você ser grato, é trazer a graça sobre si, trazer o favor que você não merece, atrair sobre você todas as bênçãos de Deus. E o segundo é, você vai acender o Espírito Santo de Deus em você a cada dia. Essa chama do Espírito vai estar acesa todos os dias, quando você é grato. Porque o contrário disso, ele vai extinguir o Espírito. Então o apóstolo Paulo diz, tudo dai graças e não extingais o Espírito. Amém? Para encerrar, eu quero ler Salmo 106. Salmo 106. E eu quero falar sobre o contrário de ser grato, que é a ingratidão. O que a ingratidão traz sobre a vida do ser humano. Salmo, capítulo 106. Vamos lá? Para encerrar, eu quero ler esse salmo com vocês. Salmo, verso 40 diz, Salmo 106, verso 40. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhorearam deles, quer dizer, dominaram eles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. E aí eu quero que você leia o Salmo 106 depois, se você puder, para você entender todo o contexto disso. Resumindo, qual é o resultado da ingratidão? O povo de Israel aqui no deserto, a Bíblia diz que Deus tirou o povo da escravidão, essa história é muito conhecida, a maioria conhece, vocês. Deus tirou o povo da escravidão do Egito, levou para o deserto, e no deserto, diante de tudo aquilo que eles tinham visto, já tinham visto o mar se abrir, e eles passaram até com os pés enxutos, e a Bíblia diz que mesmo assim eles murmuraram, não foram gratos, foram ingratos, e começaram a murmurar, a reclamar, agora nós temos aquelas cebolas do Egito, aí Deus mandou o maná, reclamaram de sede, Moisés feriu a rocha e saiu água, então ele supriu a necessidade do povo. A Bíblia diz que até as roupas deles não se gastavam naquele tempo. Deus cuidou do povo mesmo em meio ao deserto, mas aí no verso 40 diz, do Salmo 106, pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das suas nações, e aqueles que o aborreciam dominaram eles, e os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Amém? Então, meu irmão, isso é muito sério, nós precisamos ser gratos. Qual é o resultado da ingratidão? É desagradar o coração de Deus, é trazer ira sobre você, sobre nós, é fazer com que a gente seja oprimido pelas circunstâncias, pelos nossos inimigos. E eu, quando eu falo inimigo, não estou falando de pessoas, estou falando das situações que se levantam. Amém?
Então preste muita atenção, meu irmão, porque a ingratidão, assim como a gratidão atrai coisas boas sobre você, a ingratidão também traz. Amém? Independente da situação, seja grato, porque a ordem do Senhor é: por tudo dai graças, por tudo seja grato. Amém, meu irmão? Seja grato e certamente você vai atrair o favor de Deus que você não merece, que eu e você não merecemos sobre a tua vida. O segredo, muitas vezes, da nossa luta é a gratidão, mas muitas vezes nós agimos, sabe como? Com murmuração. Então seja grato pelo teu emprego, seja grato pela tua saúde. Nesse exato momento tem pessoas na UTI querendo estar respirando como você e eu. Nesse exato momento tem pessoas enterrando seus familiares, enterrando pais, mães, filhos, e você tem um prazer, você tem a alegria de ter os seus familiares perto de você. Nessas noites que nós temos passado de frio em muitos lugares do Brasil, né? Independente se você está no litoral ou não, só porque é só uma ilustração, tem pessoas que querem um cobertor, que querem uma cama quentinha, que você tem. Tem pessoas que querem comer a comidinha saudável, mesmo que seja o arroz, o feijãozinho ali, que pelo menos nos países mais pobres, tem pessoas que não tem nenhum arroz, feijão, um ovinho, uma carnezinha, um franguinho. Então seja grato, meu irmão. Seja grato por tudo que você tem. Seja grato por tudo que Deus tem feito. E principalmente, seja grato por aquilo que Deus já fez por você, que é incomparavelmente melhor do que tudo que você possa receber nessa terra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus deu o melhor que Ele tinha para você, irmão. Só isso já é motivo suficiente para eu e você sermos gratos por resto da nossa vida. Amém? Então seja grato e receba do Senhor todo o favor, todas as bênçãos que Ele tem sobre a tua vida, para derramar sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Seja grato, meu irmão. Amém? Deixe o seu like, se você puder compartilhar esse vídeo, se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação, nos ajude a cumprir o último do Senhor e seja grato, meu irmão. Esse é o segredo. Em meio às circunstâncias, às lutas, é ser grato. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.